Olá pessoal, as crianças são criaturas muito misteriosas que fazem um montão de coisas que os adultos não conseguem compreender. Por exemplo, elas chupam os dedos, riscam as paredes e às vezes até se recusam a deitar para dormir sem algum brinquedo completamente inusitado, como uma ferramenta do seu pai, por exemplo. Na maioria dos casos, os pais prestam muita atenção a todas essas curiosidades. No entanto, coisas realmente importantes podem acabar passando despercebidas. Muitos pais ignoram a pose de Han, por exemplo. Se você não faz a mínima ideia do que estamos falando, não se preocupe, já explicaremos tudo. No vídeo de hoje mostraremos por que a pose de Han é perigosa e deve ser evitada. Vamos lá! Antes de mais nada, devemos esclarecer que pose é essa. A pose de Han, mais conhecida como a pose em W, é uma posição bem comum entre crianças, quando elas se sentam em uma superfície plana, como o chão, por exemplo. Elas dobram as pernas de modo que os joelhos estejam na frente, os pés atrás e as canelas ao longo dos quadris. Ainda não ficou claro? Bem, é algo mais ou menos assim. Se você decidiu verificar o quão confortável é essa posição estranha com o seu próprio corpo, então você provavelmente já deve estar se preparando para escrever uns comentários insatisfeitos. Pois é, para um adulto, esta posição não só pode ser desconfortável, como também muito incômoda e dolorida. Se você não é tão flexível como Reed Richards, então depois de um certo tempo você ficará com dor nas coxas, joelhos, costas e talvez até em outro lugar, se você acidentalmente bater numa mesa ou cadeira tentando sentar-se mais confortavelmente. Ai, cuidado! No entanto, as crianças são seres muito flexíveis, e quanto mais novos forem, maior é a probabilidade de que se sintam confortáveis nessa pose que faz os adultos sentirem dor só de olharem. Ficamos imaginando como é que eles não quebram nessa posição. É claro que ter tanta flexibilidade é legal, mas sentar-se em W não é recomendado, mesmo que a criança pareça estar o mais confortável possível e não queira sentar-se de nenhuma outra maneira. E embora as consequências negativas não sejam visíveis imediatamente, elas acabarão se transformando em complicações, e depois, bem, nada de bom vem depois disso. Embora as crianças tenham muita facilidade em sentar-se assim, o problema desta posição é que ela cria uma pressão desigual no corpo. Enquanto os músculos do abdômen e das costas ficam relaxados, os músculos das pernas ficam muito tensos. É claro, eles precisam aguentar o peso de todo o corpo. Alguns médicos acreditam que sentar em W pode agravar os problemas neurológicos e congênitos, como por exemplo o baixo tônus muscular, e contribuir para o desenvolvimento de todos os tipos de outros problemas. Ao mesmo tempo, a estabilidade do corpo diminui porque a criança simplesmente não aprende a manter o equilíbrio. E sem equilíbrio é bastante complicado de se viver. E não estamos falando apenas da incapacidade de caminhar ao longo do meio-fio da calçada. E quanto mais jovem é a criança, mais consequências negativas podem surgir. Você certamente sabe que, na primeira infância, os ossos humanos estão apenas começando a se formar e a se fortalecer, não é mesmo? Agora imagine o que acontecerá se os ossos acostumarem a crescer não em linha reta, mas para os lados, por exemplo. Isso poderia dar origem a umas pernas bem feias no futuro. Mas a beleza das pernas é um dos menores problemas que podem surgir. Alguns estudos indicam que as crianças que se sentam nesta posição tendem a ter muitos problemas de coordenação e também podem ter problemas com a curvatura da coluna vertebral em uma idade muito precoce. Alguns cientistas chegaram a deixar os pais ainda mais preocupados e associam a posição com possíveis atrasos no desenvolvimento da criança. Bom, isso já parece um pouco exagerado. Por outro lado, existem alguns médicos que acreditam que a posição da Han é na verdade muito natural para crianças pequenas que estão apenas começando a engatinhar. Certamente, alguns de vocês devem estar pensando: ah, eu ficava sentado assim e não aconteceu nada, eu cresci e está tudo bem. A saúde, obviamente, é uma coisa muito individual e depende de vários fatores. Então, se quando você era criança você gostava de correr, pular e era muito ativo, por exemplo, é provável que esta postura não lhe tenha feito muito mal. Mas também, como é que ela ia lhe fazer mal se você não sossegava nem por um minuto?
minuto. Mas se você, pelo contrário, preferia brincar de maneira tranquila enquanto dobrava suas pernas desta maneira, você já pensou que de repente a dor nas costas que você sente hoje em dia pode não ser causada pelas longas horas no computador? Ou pelo menos não só por elas? Na verdade, muitos cientistas e médicos ainda continuam discutindo sobre os benefícios e os danos da postura em W. Mas sejamos honestos, cientistas e médicos geralmente gostam de discutir. Afinal de contas, esta é praticamente sua principal ocupação. E com o tempo, essas discussões dão lugar a verdades irrefutáveis. Pessoal, e vocês? Sentavam assim quando eram crianças? Conte para nós nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.